Sistemas operacionais são sistemas responsáveis por comunicar o usuário com o hardware. Então, como eu falei em algumas explicações na aula passada, sua aplicação que você está vendo aí, ela não acessa a memória RAM direto, ela não acessa o disco direto. Ela sempre manda comandos para um sistema que se chama sistema operacional fazer essa interpretação desse comando e transformar ele em linguagem de máquina, que a gente pode colocar aqui como a mais utilizada, que é o assembly. Então ele faz com que o usuário, o programador, seja lá quem for, não precisa conectar, se comunicar diretamente com a máquina, porque senão ia ser muito ruim o programador ficar controlando memória, controlando processador, e cada sistema ia demorar uma eternidade para ser realizado. Então o sistema operacional faz esse jogo sujo. Ele se preocupa com o controle dos hardwares. O que vai utilizar agora? É o sistema operacional. Eu vou utilizar a memória, então é ele que chama a memória. Eu vou guardar alguma coisa no HD, ele que vai guardar. Eu vou processar alguma coisa, ele que vai mandar pro processador. Então, ele que controla tudo isso, tá? Então, ele funciona como intermediador, como eu falei, ele gerencia todos os recursos, isso é muito importante. Então, ele não vai deixar uma memória RAM estourar, ele não vai deixar... Ele vai saber quando um HD não tem mais espaço, um SSD não tem mais espaço, ele vai te avisar. Ele que vai ler, por exemplo, um pendrive. Quando você coloca um pendrive, o sistema operacional sabe que você colocou um pendrive e ele vai abrir para você uma caixinha, falar, olha, tem aqui um pendrive e você quer utilizar ele, os arquivos dele estão aqui. Ele que faz a leitura, ele que direciona ali. Então, ele faz esse trabalho de conversar com o hardware. E qual que é a importância desse negócio? Então, a primeira coisa mais importante para vocês é menos complexidade para programar. Sistema operacional te dá uma facilidade para você programar em alto nível. Isso é uma importância assim, fantástica. Acho que é o mais importante para vocês. Imagine que você teria que controlar o tempo de cada processo na memória RAM. Meu Deus, ia ficar uma loucura você controlar isso tudo. Outra coisa, imagine um programador ter que fazer diversos códigos para falar com a AMD, falar com a Intel, falar com, sei lá, Seagate, falar com a Kingston, que são marcas de hardware, cada um tem as suas especificações. O sistema operacional, ele faz essa ponte. Sabe quando você coloca qualquer coisa no seu... pluga qualquer coisa, peça nova no seu... o mouse, por exemplo. O mouse da Microsoft. Eu tinha o mouse da Logitech, agora eu vou colocar o da Microsoft. Ele automaticamente instala esse driver para você e ele gerencia esse novo mouse, porque ele é diferente do anterior. Imagine você ter que programar um código diferente para falar com cada um desses drivers. Ia ser muito louco. Então ele traz uma portabilidade entre dispositivos. Então você não precisa ficar preocupado, eu vou programar, meu programa só funciona com Intel. Se não for Intel, o sistema nem roda. Então ia ser muito louco esse negócio. Então o sistema operacional faz essa ponte, tá? E aí aquele desenho que todo mundo conhece. A gente fica, estamos aqui na parte verde-limão. A gente fica preocupado com a linguagem de programação de alto nível e o sistema operacional fica preocupado com uma linguagem de máquina. E alguém que vai escrever esse código de sistema operacional e tudo mais. A nossa formação, ela vai ensinar vocês a fazer a programação na parte verde. A gente não ensina vocês mudarem um sistema operacional, criar alguma coisa em linguagem de máquina, tá? A nossa formação é para vocês criarem aplicações, serem programadores de alto nível, tá? Sistemas de corporativo, redes sociais, entre outros programas aí que vocês podem criar. E o sistema operacional que vai falar com o hardware, como eu já falei várias vezes aí para vocês. E aí a gente tem alguns tipos de interface de sistemas operacionais. O mais conhecido, que é o que vocês estão acostumados, é a interface de janelas. Que, por exemplo, o sistema operacional Windows. O que é uma interface de janela? É uma interface gráfica que você abre janelinhas, que cada uma dessas janelas vai ter ali o seu serviço.
Então aqui eu abri o site da Devaria, eu abri, por exemplo, o meu computador, né, que é o Windows Explorer, e aí eu navego numa interface gráfica que cada aplicação ela geralmente está numa janelinha. Ou, por exemplo, num browser você pode abrir várias aplicações numa janela só. Nas suas abas. Então ele funciona com essa usabilidade e essa interface gráfica, tá? Outro exemplo de interface de janela é o sistema Mac. Tirei alguns prints aqui de Mac. O Xcode, que é um sistema para você programar em Swift, programar na própria Apple. E também outro print aqui que eu dei numa outra máquina, que também funciona como janelas. Ele é muito parecido com o Windows, com essa interface gráfica. Obviamente, os dois possuem a usabilidade um pouquinho diferente. Vocês podem ver que no menu abaixo você tem os ícones, lá no Windows você tem aquele botão do Windows que aparece mais opções e tudo mais. Eles têm as suas particularidades, cada um deles. Mas o conceito de interface gráfica é o mesmo. E muitas vezes as pessoas pensam, tá, e o Linux? O Linux é só telinha preta. Não dá para usar o Linux. Não, gente, tem o Linux também tem a sua interface gráfica. Por exemplo, eu tirei prints do Linux Ubuntu, que é um Linux bem utilizado por várias pessoas. De longe é o sistema mais utilizado no mundo. O Windows, que é o sistema mais usado nos usuários no mundo todo, e logo em sequência vem o Mac, depois vem o Linux. O Linux ele tem as interfaces tanto gráfica quanto as interfaces mais de linha de comando, tá? Mas você também tem essa opção de ter a interface gráfica, a interface de janelas no Linux. Temos a interface de linha de comando. Ao invés de você ter uma interface amigável, uma interface de janelas, que você abre programas, ele aparece na tela, você tem uma tela preta, uma tela de uma cor escura, ou até mesmo branca, dependendo do sistema operacional que você tem, e você começa a colocar linhas de comando. Ele não tem janelas. Por quê? Geralmente isso fica em servidores. Servidores, como vocês viram na parte 1 e na parte 2, ele não precisa de uma interface gráfica. A interface gráfica está no cliente. A interface gráfica está no front-end. Então, os servidores, geralmente, diferente, por exemplo, o Windows Server tem janelas e tudo mais. Mas, por exemplo, Linux servidores são configurados, na maioria das vezes, em interfaces 100% de linha de comando. Tá? Mas como que funciona a linha de comando? Como que você consegue programar ou como você consegue configurar um negócio que só aparece uma telinha preta? Que é exatamente isso aqui, tá? Eu tirei dois exemplos aqui, que um é o prompt do próprio Windows e o outro é o terminal do Mac, tá? Que são linhas de comando que são abertas em janela, mas aqui eu quis exemplificar para vocês. Mas imagine você ligar um servidor e você tem uma tela preta. Não tem janela, não tem menu, não tem nada. Então esses são sistemas operacionais de linha de comando. E agora vamos brincar um pouquinho. A gente só fala, mas agora a gente vai fazer uns exercícios, tá, pessoal? Esse exercício a gente vai abrir o prompt de comando de vocês do Windows. Se vocês quiserem fazer paralelamente, vocês podem. Eu vou fazer de um jeito mais devagar para vocês acompanharem como vocês podem fazer depois na aula, se vocês quiserem prestar bastante atenção aqui na minha explicação. Eu vou dar alguns exemplos de linhas de comando para vocês e essas linhas de comando, elas vão dar a gente vai dar essa linha de comando para o sistema operacional, ele vai interpretar essa linha de comando e vai soltar a linguagem de máquina para o seu computador. E ele vai fazer alguma coisa que você está pedindo, tá? Isso vai ser muito legal, que vocês vão ter uma explicação melhor. Primeira coisa, eu queria que vocês clicassem no botão do Windows. O meu exemplo aqui vai ser o Windows. Quem está usando Mac, a gente não colocou o exemplo, até porque a maioria das pessoas utilizam Windows, tá? Depois, se vocês tiverem a curiosidade de fazer esses exercícios, vocês vão poder, tá bom? Usando o Windows. Se não, eu posso depois mandar no nosso portal, lá na nossa comunidade, alguns exemplos, alguns prints usando o terminal do Mac, tá bom? Então vamos abrir ali a janelinha do Windows, clicar no logo do Windows e digitar CMD.
exatamente isso, Casa Maria Dado, e apertar o Enter. Ou você aperta o Enter, ele vai abrir direto, ou você clica no prompt de comando, tá? Então vou fazer aqui para vocês. Então eu vou digitar CMD e aqui eu posso clicar ou posso apertar Enter, tá bom? Eu apertei Enter aqui. Agora vamos aqui para a apresentação. Primeira linha de comando que eu vou passar para vocês se chama CD. CD, na verdade, é uma linha de comando para você saber aonde você está posicionado na sua linha de comando, no seu prompt de comando. Então, o Windows é fácil porque você já mostra ali onde você está. Mas se eu digitar CD, ele vai falar que eu estou em Users, The Gamer. Então aqui é uma pasta que eu já tinha deixado aqui para vocês verem. Quando você pode também navegar e descer níveis pelo CD, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu posso dar CD : eu vou descer de nível. Eu vou para o C Users. Se eu dou CD : eu vou para o diretório C : que aqui, na verdade, é a raiz do meu disco. É onde estão todas as pastas e dentro dessas pastas estão ali os seus diretórios, tá bom? Então eu entrei no C. Mas antes, eu queria que vocês criassem, até vou colocar aqui, lá no C : eu gostaria que vocês criassem uma pasta com o nome de vocês. Então vou colocar aqui uma chamada Daniel, no C : tá? E dentro da pasta Daniel, eu gostaria que vocês criassem mais duas pastas. Uma pasta 1 chamada e a outra pasta a gente pode chamar de pasta 2. E para continuar o exercício, pessoal, a gente vai criar mais uma coisa. Vamos criar um novo e aí a gente vai criar um documento de texto. Novo documento de texto. A gente vai chamar esse documento de texto de teste, abrir e vou salvar. Quando eu fecho, ele continua lá. Então a gente tem uma pasta chamada Daniel, com a pasta 1 e a pasta 2 e o arquivo chamado teste.txt. Então beleza, agora a gente pode continuar o nosso exercício. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem, mudar o diretório para uma pasta digitada. Então quando a gente vem aqui no CMD, eu posso dar um CD e eu quero navegar para a pasta chamada Daniel. Opa, eu tenho aqui a pasta Daniel. Então eu posso agora acessar os arquivos e as pastas que estão nesse diretório. Eu posso executar alguma coisa e fazer algumas ações que a gente vai fazer aqui de exercício, tá? Então o que significa isso que a gente está fazendo, pessoal? Esse exercício é para vocês entenderem que no fundo o sistema operacional ele funciona com linha de comando. E nós, como programadores, utilizamos frameworks, utilizamos programação de alto nível que dão esses comandos para que o sistema operacional ele dê ali as suas atribuições e controlem os seus recursos de tecnologia, os seus dispositivos, tá? Então vamos voltar aqui para a tela da apresentação. E a gente vai dar um comando chamado dir. O comando chamado dir, ele vai listar todas as pastas e arquivos que estão no diretório que você está posicionado. E a gente está posicionado no diretório Daniel. Então, se eu dar um dir, o que ele vai listar, pessoal? Ele vai listar a pasta 1, a pasta 2 e o arquivo chamado teste. Então é isso aí. E por que ele colocou esse 15 aqui? Ele fala que é 15 bytes o tamanho disso aqui. Então se vocês quiserem navegar depois com dir entre as pastas que vocês têm aí no seu Windows, vocês vão poder até ver o tamanho que está aquela pasta e tudo mais. Aqui é muito interessante que você vai conseguir ver todos os seus arquivos para você fazer alguma ação em cima deles, tá? Esse é um dos comandos que você pode fazer. Outro comando é o rename. Rename é um comando que você pode renomear pastas e você pode renomear arquivos. Então vamos fazer esse exercício? Então eu vou renomear rename, eu vou renomear a pasta 1. Então eu coloco pasta 1 e aí eu coloco pasta 3. Eu não quero mais chamar de pasta 1, eu quero chamar de pasta 3. Eu dou um Enter, ele não dá mensagem, não é nada amigável aqui porque a gente está na linha de comando. Um programador deveria colocar uma mensagem: a renomeação realizada com sucesso, parabéns. Mas no caso, numa linha de comando, não tem essa parte amigável. Se a gente voltar, pessoal, aqui na pasta Daniel, renomeou a pasta 3, de pasta 1 para pasta 3. Ou seja, mandamos um comando que o sistema operacional foi lá no HD, trocou o nome da pasta de pasta 1 para pasta 3.
Ou seja, nesse exercício, a gente acessou o HD e deu comandos para ele, tá? Então, quem processou isso foi o processador. Ah, outra coisa importante, a gente está com um prompt de comando aberto. O prompt de comando aberto está na memória RAM, porque a gente está rodando aqui um programa que ele precisa ser executado. E ele está sendo executado através ali os arquivos de execução estão na memória RAM, tá? Como eu expliquei para vocês. Quando eu fecho o prompt, ele simplesmente vai derrubar aqueles arquivos que estão na memória RAM. Então vocês estão vendo que o sistema operacional está funcionando aqui e a gente nem está vendo muita coisa. Para facilitar a vida de vocês aqui na continuação do exercício, mas você pode digitar um comandinho chamado CLS, que é na verdade um Clear Screen. É a abreviação, tá? Então quando você aperta CLS e aperta um Enter, ele vai zerar a tela para você continuar digitando e não tá com aquela tela poluída, cheia de código. Fica mais legal. Então eu apertei um CLS e temos ali o rename. Lembrando que a gente pode também renomear, até vou fazer de novo esse exercício para quem não pegou, a gente pode renomear, por exemplo, um arquivo. A gente tem um arquivo chamado teste.txt. Eu posso colocar aqui teste.txt e renomear para danielarquivo.txt. O que aconteceu? Olha lá a pasta, já mudou, danielarquivo.txt. Então, de novo, ele não alterou uma pasta, ele alterou um arquivo direto. Então ele foi no HD, deu a instrução para o HD, processou aquilo que eu queria e não me deu uma mensagem, mas o sucesso é quando ele não apresenta algum erro e tal. E um outro comandinho que eu queria exemplificar para vocês, eu poderia ficar o dia inteiro aqui colocando comandos no prompt, mas eu queria exemplificar essas coisas para vocês entenderem como funciona ali, uma forma mais prática, um sistema operacional. Um comando que agora eu quero que vocês prestem muito atenção para vocês não saírem da live. O Dri tá dando risada, mas é pra gente dar uma descontraída mesmo, tá? Eu coloquei de propósito. Você pode desligar o seu computador, agendar, por exemplo, um desligamento do seu computador, tá? Então eu vou dar um shutdown, -S, que é para eu desligar, que é um comando de desligar. Eu vou colocar o T, e aí eu queria que vocês colocassem, quem vai fazer exercício, um tempo bem grande aqui, tá? Porque ele é em segundos. Então eu vou colocar aqui 80 mil segundos, para a gente não correr o risco aqui da máquina desligar à toa. Então é shutdown, -S, que é desligar, -T, espaço, o tempo em segundos que eu quero desligar o computador, -F para forçar a que todos os aplicativos sejam desligados também automaticamente, e eu vou dar um Enter. O que aconteceu? Olha o que aconteceu aqui do lado. O Windows será encerrado em 13.333 minutos. Opa, ainda bem que eu não coloquei 1 aqui, senão eu não ia conseguir cancelar o shutdown. Para eu cancelar isso, eu posso simplesmente escrever o shutdown de novo, né? Ou eu posso digitar a setinha para cima, que ele vai pegar aqui os últimos, para cima e para baixo, os últimos comandos que você deu. E aí eu vou pegar esse comando que eu dei de shutdown, não preciso escrever shutdown de novo, e vou colocar um -A. Um -A é para eu cancelar o desligamento. Então quando eu clico aqui no shutdown -A, aparece lá, logoff cancelado. O desligamento agendado foi cancelado. Mas esses comandos, olha aqui que o sistema operacional fez. Ele usou recursos de software dele para agendar um desligamento. Quando chegar nesse tempo que você configurou, ele vai fazer algumas coisas. Eu pedi para ele forçar o fechamento de todos os programas e eu pedi para ele desligar o computador. Então, automaticamente, ele vai fechar os programas e vai desligar o computador. Mas esses comandos, eles são feitos em linguagem de máquina. Então, ele vai lá na memória RAM, fala, memória RAM, desliga esse programa, desliga esse, aquele, e agora vai, por favor, lá na fonte. Primeiro ele desliga alguns dispositivos antes da fonte, e depois ele vai lá e simplesmente dá um turn off na fonte. A fonte vai desligar, e aí acaba a energia ali do seu computador, e você desligou o computador. Então, quando você quiser agendar aí um desligamento, não precisa ir lá
nas janelinhas do Windows, você mesmo já aprendeu a fazer um desligamento. Se você quiser dar uma zoada também num amigo ou numa amiga, se você tiver numa rede, você pode assustar alguém falando ali que o computador vai ser desligado automaticamente de um servidor que esteja na mesma rede de você. Basta você saber qual que é o IP dessa pessoa e você manda desligar um computador da rede direcionando para o IP. Lembra do IP, que é o identificador de uma máquina dentro de uma rede? Você pode simplesmente mandar um comando para desligar outra máquina na rede. Várias empresas, obviamente, por segurança, bloqueiam esse tipo de chamada, mas na sua casa é possível fazer isso. Se você quiser fazer uma brincadeira aí com um irmão, uma mãe, um pai, alguém falando que vai desligar em 3 minutos, depois você dá um shutdown -A no IP da pessoa, vai cancelar automaticamente, tá bom, pessoal? Então a gente fez aqui na prática alguns exercícios, alguns comandos interessantes. Não vou me estender aqui, porque vocês não vão programar numa tela preta, assim como eu passei para vocês. A gente está dando comandos direto para o sistema operacional. Quando vocês programarem, vocês vão programar num sistema, num framework, que é preparado, que vai dar esses comandos automaticamente para o sistema operacional. O comando que vocês vão dar são muito mais de alto nível do que esses que eu coloquei aqui em tela, tá bom? Que a gente acabou não fazendo muita coisa, né? Renomeamos, tem como deletar, copiar arquivo, entre outras coisas, tá bom? Uma coisa também importante, se a gente voltar aqui eu posso abrir aquele Daniel, simplesmente digitar Daniel arquivo.txt. O que ele vai fazer? Opa, eu coloquei TCT, ó, ele deu um erro. Se eu colocar o Daniel arquivo.txt, ele executa aquele arquivo. Então apareceu lá o meu bloco de notas escrito Daniel Castelo. Eu coloquei aqui também uma coisa muito legal para vocês até terem um conhecimento um pouquinho maior da aula anterior. Se você digitar o comando ipconfig, o que vai acontecer? Vocês vão conseguir ver o IP da sua máquina rede LAN. Algumas placas de rede possuem diversas configurações. Então vocês vão poder rolar aqui várias páginas. Mas aqui você vai conseguir ver qual que é o seu IPv6, qual que é o seu IPv4 da sua máquina. Qual que é o gateway padrão, tal, essas coisas são um pouquinho mais chatinhas de explicar, tudo mais, um pouquinho mais técnicas e tudo mais, né? Então aqui a gente pode ter ali as suas configurações de IP. Outro comando aqui bem legal é para vocês entenderem um pouquinho mais sobre DNS. Se você digitar, por exemplo, o comando ping ele vai verificar a comunicação do destino. Então, por exemplo, eu posso colocar ping.google.com.br. Se você colocar e dar um enter, ele vai resolver, a gente chama de resolver o nome, tá? Ele descobre qual que é o IP do Google. O IP do Google é o 172.217.162.131. Ele respondeu numa latência de 2 milissegundos, ou seja, demorou 2 milissegundos para o servidor do Google responder a gente. Olha como o negócio é rápido, né? E eu consigo descobrir ali esses IPs. Então, se você, por acaso, digitar 172.217.162.131 no seu web browser, você vai abrir o Google, assim como outros sites que você queira descobrir. No caso, se você pingar a devaria, a gente bloqueia a chamada do ping, tá? Por padrão, a gente, para não sofrer também muitos broadcasts, né, que a gente chama, ataques de servidores, requisitando a gente à toa, a gente bloqueia esse tipo de acesso do ping, por exemplo. O Google libera, o UOL libera, o Globo libera e tudo mais. Mas aqui vocês podem ver que a gente está no IP 249.104.1.4. E os nossos dados estão aqui nesse servidor, disparando para esse servidor aqui, que está lá na Microsoft Azure, tá vendo? Num Cloud App. Então, vocês podem ali saber onde está posicionado, qual que é o IP de cada site que vocês queiram saber, tá? Isso aí é o comando ping.